Não lhes deixam escolha. Sob pressão e ameaças. Não havia opções porque os caminhos para a Ucrânia foram cortados. Criando condições insuportáveis para forçar a saída. Esse deslocamento será considerado forçado. Como a Rússia novamente usa a comprovada deportação de população testada por Stalin? O que se esconde por trás do chamado Plano de Desenvolvimento da Sibéria? Para onde Putin pretende levar ucranianos em massa? Vamos contar isso em detalhes na reportagem especial. Deportação 2.0. Ucranianos novamente são exilados para a Sibéria. R$ 700 bilhões de rublos. É exatamente esse o valor que o Kremlin planeja investir no chamado desenvolvimento do Extremo Oriente e da Sibéria. Oficialmente, é um programa de revitalização da região. Extraoficialmente, uma nova forma de deportação de ucranianos. Sob o disfarce de uma tentativa de crescimento econômico, a Rússia está preparando o reassentamento de moradores dos territórios temporariamente ocupados das regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Os ucranianos serão enviados para os cantos mais remotos, frios e deprimidos do império, para onde os próprios russos não querem ir. De acordo com dados do Centro Nacional de Resistência, há algumas semanas, começaram a chegar cartas de serviço com a marcação urgente às administrações locais, escolas, hospitais e empresas de serviços públicos dos territórios temporariamente ocupados. Nelas, exigem a elaboração de listas de funcionários para as chamadas viagens de trabalho de longa duração. É preciso definir uma lista de pessoas que não têm família nem filhos, ou seja, aquelas com quem não haverá problemas caso sejam enviadas para uma viagem de longa duração a serviço. Depois, como consideramos, sobre essas pessoas será exercido todo tipo de pressão. O Kremlin novamente usa a velha prática imperial, expulsa os ucranianos de sua terra, povoando e explorando um novo território às custas de suas vidas. A história se repete quase um século depois. Só que agora, em vez de vagões com prisioneiros, ônibus com os chamados voluntários. E em vez de ordens stalinistas, ordens putinistas. Atualmente, está em andamento a fase preparatória. Estão reunindo um banco de dados daqueles que poderiam ser enviados para lá. Pessoas que podem ser deportadas de forma encoberta nos territórios ocupados. Trata-se de dezenas de milhares. A Sibéria fria e esquecida ocupa mais da metade da Rússia, dos Urais ao Oceano Pacífico e do Oceano Ártico até a fronteira com a Mongólia. É ali que se concentram as maiores jazidas de recursos minerais: carvão, petróleo, gás, ouro e diamantes. É ali que se extrai a maior parte do petróleo e do gás russos. É justamente a Sibéria que fornece à Rússia a maior parte dos recursos: eletricidade, metal e, sobretudo, dinheiro. Mas o paradoxo é que a região que sustenta todo o estado continua sendo a mais abandonada. A Sibéria hoje está esvaziada. Não há quem trabalhe. Por isso, o Kremlin está se preparando para construir seu novo império, com as mãos de ucranianos arrancados de casa. Em Moscou, já foram nomeadas as regiões de assentamento prioritário: Buriátia, Transbaikal, Kamchatka, Extremo Oriente, Magadan e Sakhalin. Mas tudo isso não é terra de oportunidades, e sim território de sobrevivência, para onde sempre se enviava por ordem. Um dos maiores e mais sangrentos estados totalitários, a União Soviética usava a deportação como instrumento de sua atuação e de transformação literal de tudo. Um dos motivos para a realização das deportações era a supressão da resistência. Qual papel o Kremlin reservou para a mão de obra sequestrada da Ucrânia ainda não se sabe, mas especialistas garantem: trata-se, antes de tudo, de trabalho físico pesado. Na Sibéria, é preciso alguém que extraia das profundezas tudo o que puder ser extraído e envie para onde tudo isso possa ser vendido. Eles enviam justamente para eliminar a escassez de pessoal em determinadas áreas. Com esse tipo de exílio, segundo cientistas políticos, a Rússia tenta mudar a composição demográfica dos territórios ocupados, ao mesmo tempo em que usa os ucranianos para um experimento industrial na Sibéria. O objetivo geral da guerra é a destruição da estatalidade ucraniana e da nação ucraniana. Por isso, esse tipo de substituição demográfica, quando ucranianos dos territórios ocupados, população potencialmente não leal, são deslocados para o interior da Rússia. E para esses territórios são transferidas famílias dos chamados militares russos, representantes das repúblicas do Cáucaso do Norte da Rússia e muitos outros mais leais, incluindo aposentados dos serviços especiais russos e representantes da população russa. Mas isso já aconteceu. A história se repete. As primeiras deportações em massa de ucranianos para a Sibéria começaram ainda na Rússia czarista. Durante as reformas de Stolypin, camponeses eram enviados para o leste,
onde lhes prometiam uma nova vida e terras livres. Assim, o governo tentava fortalecer o império e se livrar da tensão social. Naquela época, cerca de 1 milhão de pessoas se mudaram da Ucrânia, mas muitas depois retornaram. Os camponeses ucranianos, que sofriam com a falta de terras e a ausência total de terras, foram obrigados a buscar uma vida melhor justamente por meio da migração para as periferias do Império Russo. No entanto, é preciso destacar que essa reforma agrária acabou sendo despreparada e, no fim, fracassou. E se as reformas de Stolypin previam o reassentamento voluntário, o poder soviético já deportou de forma forçada centenas de milhares de ucranianos para a Sibéria. Foram deslocamentos violentos, durante os quais milhares de pessoas morriam no caminho, nos campos, de frio e fome. Se analisarmos os documentos da época soviética, ali se falava de pessoas supostamente envolvidas em atividades antissoviéticas ou espionagem em favor de países hostis. Eram aquelas pessoas que, na prática, eram excluídas dos kolkhozes e aquelas que, na opinião dos serviços especiais soviéticos, se dedicavam a atividades antissoviéticas. Apenas das regiões ocidentais da Ucrânia, até 1952, mais de 200 mil pessoas foram deportadas. No entanto, apesar da industrialização no final dos anos 60, as pessoas deixavam ativamente os locais de exílio por causa do clima severo e das difíceis condições de vida. A população da Sibéria ainda hoje permanece pequena. Em 2025, segundo dados do Instituto do VUIB, ela é de cerca de 16 milhões e meio de pessoas. Isso representa aproximadamente 11% de toda a população da Rússia. Ao mesmo tempo, todos os anos, cerca de 300 mil pessoas deixam a região. Estagnação econômica, infraestrutura fraca, baixo nível de serviços médicos, isolamento e clima rigoroso. Tudo isso torna a Sibéria pouco atrativa para viver. Vai embora quem pode. Vão embora especialistas, vão embora aqueles que conseguem encontrar trabalho. Os salários nas regiões são várias vezes menores. Em alguns lugares, talvez 45 a 40 mil rublos. Enquanto em Moscou, isso será, no mínimo, o dobro do valor. Além disso, a Sibéria está de fato abandonada pelo governo à própria sorte. Todos os anos, as florestas pegam fogo aqui, de alguns milhares a dezenas de milhares de incêndios, destruindo milhões de hectares. Muitas vezes não há quem os apague. Faltam equipamentos, pessoas e comunicação. Por causa da distância da região, a ajuda chega tarde demais. Ao mesmo tempo, autoridades oficiais encontram algo positivo na tragédia, afirmando que os incêndios supostamente contribuem para a renovação das florestas. E se a Sibéria não está queimando, ela está sendo inundada. As enchentes ocorrem aqui regularmente. Como resultado do excesso de neve, do solo congelado e do aquecimento abrupto, os rios transbordam. Em 2024, a força da natureza atingiu o território de Altai e a região de Irkutsk. Milhares de casas e estradas foram inundadas, e não faltaram vítimas. Prezado Vladimir Vladimirovich, nós, moradores da cidade de Taichet, do distrito de Taichet, na região de Irkutsk. Sou viúva de um participante da Operação Militar Especial, mãe de 2 filhos menores de idade. Não fomos avisados e não estávamos preparados para a calamidade. O êxodo anual de cerca de 300 mil pessoas da região causou preocupação no Kremlin, e ao Ministério do Interior da Rússia foi ordenado estabilizar o número da população da Sibéria. É evidente que planejam fazer isso às custas dos ucranianos. Na prática, o Kremlin reproduz a prática soviética dos recrutamentos organizados. A lógica permanece inalterada. Primeiro a passaportização, depois a viagem de trabalho, e em seguida, o programa estatal de reassentamento. Mas, por mais que o Império mascare a deportação, de acordo com as normas do direito internacional humanitário, e é isso que afirmam os defensores dos direitos humanos, ela continua sendo deportação. A coerção não é apenas física, é também intimidação e a criação de condições nas quais não é possível permanecer. A atmosfera de medo e coerção no território ocupado, com detenções ilegais constantes, desaparecimentos forçados, torturas, tudo isso leva as pessoas a se deslocarem. Consequentemente, esse deslocamento será considerado forçado. A Rússia deporta sistematicamente ucranianos desde o início da invasão em larga escala. Apenas no fim de 2022, segundo dados do comissário da Verkhovna Rada Dmytro Lubinets, pelo menos 2,8 milhões de pessoas foram forçadas a sair ou foram levadas para a Rússia. E esse número continua crescendo. Entre aqueles que os russos retiraram à força sob o pretexto de evacuação em 2022 está o morador de Mariupol, Vladislav Aslanov. Disseram-nos que haveria uma chamada limpeza, que haveria evacuação, e pelo visto, era preciso ir embora. Reunimos as coisas e no dia seguinte houve a evacuação. Os ônibus chegaram ao pátio e todos os que puderam foram embora. Pessoas com malas, bolsas, com o pouco que sobreviveu aos bombardeios,
eram levadas em colunas, em ônibus superlotados, na direção da Rússia. Mas antes disso, as pessoas eram submetidas à filtragem, verificações humilhantes e longos interrogatórios. Esperamos pelo pai durante 40 minutos. O pai contou como passou pela filtragem. As perguntas eram as mais desagradáveis. E não apenas sobre o governo, sobre a Ucrânia, sobre toda a situação. Quem ele é, o que está fazendo ali, o que pretende fazer depois. E houve uma pergunta. E se a gente cortasse a sua orelha? Começaram a empurrá-lo, depois bateram na cabeça dele com algo pesado. E ele disse que não se lembra do que aconteceu depois. Ele só recobrou a consciência já na rua. Esta é uma escola, onde a falta de higiene é terrível. Antes, as pessoas dormiam até nos corredores. Não nos deixavam entrar nas salas de aula. Isso aqui é o que chamam de banheiro. Uma única torneira para 350 pessoas. Nessas imagens, um dos campos onde os moradores de Mariupol aguardavam sua vez para a filtragem. Falta total de higiene, condições desumanas e completa ausência de assistência médica. O cheiro aqui é pior do que no banheiro, porque aqui ficam doentes e pessoas com deficiência. E eles já estavam aqui quando chegamos. Desde o dia 14, deitados. E ontem levaram daqui uma pessoa com tuberculose. Na prática, organizaram para os ucranianos um verdadeiro gueto. Nessas condições, contam testemunhas, as pessoas simplesmente morriam. Nem todos conseguiam sobreviver, nem mesmo durante a filtragem. Nunca vou esquecer a conversa de 2 soldados, aqueles da República Popular de Donetsk. O que você fez com aqueles que não passaram pela filtragem? Atirei em 10 pessoas, depois não contei mais. Não era interessante. A filtragem também foi enfrentada por Nadia Biletska, junto com a família. Ela lembra. Por 2 meses, eles viveram no porão de um prédio de vários andares em Mariupol, até que ele queimou completamente. No nosso porão havia 27 pessoas. No começo, a gente saía assim todos os dias, porque cozinhávamos comida do lado de fora. Você mal sai, fica sentada 3 minutinhos na rua e já precisa entrar de novo, porque agora alguma coisa vai cair. Não havia forças para permanecer na cidade sob bombardeios constantes. Em direção à Ucrânia, segundo ela, os ocupantes não deixavam sair. Assim, a família foi levada à força para a Rússia. Na fronteira, nos deparamos com um homem simplesmente horrível, aquele guarda de fronteira. Ele gritava conosco como um possesso. Foi um horror. Eles verificavam os telefones, verificavam tudo. E ainda começou a gritar, dizendo algo como que a Rússia é de borracha, que todo mundo estava indo para lá, que a gente tinha enlouquecido. E claro, tudo isso com palavrões. Os moradores de Mariupol lembram, ao chegarem ao território da Rússia, estavam exaustos, tanto física quanto emocionalmente. Eles eram recebidos por socorristas, organizações beneficentes, serviços especiais e pela polícia. Chegamos a Taganrog e nos colocaram em um campo de refugiados. Nos alimentavam, eu nem sei como chamar aquilo, como nos alimentavam. Meu filho começou a vomitar ali porque a comida era nojenta. É assim que se parece um dos campos russos, onde os ucranianos eram alojados. Centenas de camas dobráveis em um ginásio escolar. Era exatamente ali que as pessoas eram obrigadas a permanecer. No reassentamento dos deportados, participaram todos os serviços especiais russos e até a Igreja Ortodoxa Russa, relatam testemunhas. Alguns refugiados foram alojados em igrejas e mosteiros. Além disso, jornalistas britânicos descobriram que os pontos de acomodação temporária foram montados em sanatórios soviéticos abandonados, antigos acampamentos infantis e até mesmo no território de um antigo depósito de armas químicas. Mas as pessoas desse campo tiveram muito menos sorte. No frio, elas viviam em um acampamento de tendas. Jornalistas do veículo iNews, durante uma investigação, descobriram 66 campos para deportados na Sibéria, no Círculo Polar Ártico, no Cáucaso e no Extremo Oriente. Os ucranianos que acabaram no Oeste eram por toda parte pressionados a obter a cidadania russa. A maioria das pessoas aceitou a cidadania. Aqueles que ficaram sem documentos. Eles não tinham escolha a não ser pegar os documentos, porque não tinham para onde ir. Fugir desses assentamentos era algo que voluntários russos ajudavam secretamente os ucranianos a fazer. Enviavam as pessoas para a Estônia. Mas quantos não conseguiram escapar? Não se sabe ao certo. Ao mesmo tempo, na organização beneficente Save Ukraine, enfatizam: os ucranianos que foram submetidos à deportação hoje não estão sendo retirados da Rússia, porque é quase impossível encontrá-los. As pessoas estão aterrorizadas. Não mantêm redes sociais e tentam viver de modo que ninguém saiba de sua existência. A segunda questão é o processo de retorno. É preciso estabelecer uma relação de confiança com a pessoa. Isso também é muito difícil, porque os russos recorrem a provocações.
Contaram-nos que agentes do Serviço Federal de Segurança russo criam contas falsas e escrevem para as pessoas oferecendo ajuda para voltar à Ucrânia ou ir para a Europa. A pessoa que aceita esse tipo de proposta simplesmente desaparece, porque o Serviço Federal de Segurança russo vai imediatamente até ela. Via de regra, toda a família acaba no porão e as crianças são enviadas para internatos. Além disso, as autoridades russas retiraram a força civis dos territórios ocupados, acusando-os de atividade hostil ou declarando como estrangeiros aqueles que não tinham passaporte russo. Muito recentemente, uma comissão independente da ONU reconheceu essas ações como crimes de guerra, mas, por enquanto, apenas na região de Zaporíjia. Esse é um mecanismo de monitoramento, ou seja, eles também documentam violações, podem tirar conclusões e reportam essas conclusões a outros órgãos da ONU. As observações deles são importantes para nós justamente porque esses órgãos internacionais têm uma reputação que confirma os dados observados, e continuamos a utilizá-los nos aspectos políticos. A deportação de ucranianos é mais uma manifestação da política genocida do Kremlin. Em primeiro lugar, nos territórios ocupados, a Rússia realiza a substituição da população. Tais ações levam à redução da população da Ucrânia. Ao mesmo tempo, a invasão em larga escala já causou danos irreparáveis. Segundo as estimativas do nosso instituto, no início da invasão em larga escala, mas, novamente, nas fronteiras de 1991, com a Crimeia e todo o Donbas incluídos, éramos 42 milhões. Agora, quando falamos em estimativa, surge a questão: dentro de quais fronteiras avaliar? Neste momento, tentamos calcular pelo menos no território controlado pela Ucrânia. De acordo com nossos dados, hoje há cerca de 29 milhões de ucranianos. O segundo elo da cadeia criminosa do deslocamento forçado é a assimilação dos deportados, agressiva e total, voltada para o apagamento completo da identidade nacional. Os ucranianos são forçados a aceitar a cultura e a língua russas como condição indispensável para a sobrevivência. O objetivo é a perda total do vínculo com a pátria. E esse é um dos principais objetivos da guerra conduzida pelo Kremlin. A categoria mais vulnerável são as crianças, às quais os ocupantes literalmente, desde o berço, incutem ódio à Ucrânia. Isso é uma militarização total e uma tentativa de doutrinação. As crianças, via de regra por meio de engano, por exemplo, são enviadas para Volgogrado para um campo militar. Elas são imediatamente vestidas com uniforme militar, distribuídas em companhias e brigadas. E cada criança, em 3 semanas, deve aprender a guerrear. Ainda em março de 2022, a OSCE declarou que a comunidade internacional deveria intensificar os esforços para documentar os fatos do traslado forçado da população da Ucrânia para a Rússia, para que os culpados não escapassem da punição. Um ano depois, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra Vladimir Putin e sua comissária para os direitos da criança, Maria Lvova-Belova, pela deportação e deslocamento ilegais da população, incluindo crianças. O Tribunal Penal Internacional, no momento, está limitado pelo fato de não possuir procedimentos in absentia, ou seja, sem a presença do acusado. E enquanto essas pessoas não estiverem no banco dos réus, não podem ser responsabilizadas diretamente. Mas a responsabilidade pelos crimes da Rússia já começa agora, inclusive pela deportação forçada da população dos territórios ocupados. Hoje, a Rússia já está condenada ao isolamento internacional pelos países civilizados. Ao mesmo tempo, existe toda uma série de pressões sancionatórias sobre a Rússia, em particular ligadas à substituição demográfica, ao sequestro de crianças, à violação da Convenção de Genebra sobre o direito humanitário. No futuro, isso significará indenizações elevadas que a Rússia terá de pagar. No futuro, isso significará uma série de perdas de imagem, políticas e de outra natureza que a Rússia já está sofrendo e continuará a sofrer. A revitalização da Sibéria, por meio da deportação para lá de moradores dos territórios ucranianos ocupados, é mais uma tentativa do Kremlin de mascarar, como política estatal de desenvolvimento de regiões deprimidas, seus verdadeiros objetivos: genocídio, a destruição não apenas do Estado ucraniano, mas também dos próprios ucranianos, por quaisquer meios, fisicamente, matando com bombas e drones, ou então pelo exílio da pátria, para transformá-los em ersatz russos leais. As tentativas de Putin de imitar Stalin custarão caro à Rússia, e ao próprio ditador do Kremlin prometem o mesmo desfecho vergonhoso. Inscreva-se no nosso canal o ATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.